boa noite para todos vocês. Nós somos um grupo, a maior parte da nossa agência seria a OK, né? E nós vamos apresentar, falar um pouco sobre o capítulo 19, que seria alguns princípios da peça radiofônica, né? Primeiramente, só uma introdução. O rádio, para que ele tenha sucesso, ele precisa chamar a atenção do ouvinte. Então, ele precisa aprender essa atenção, até porque é usado somente um sentido, que seria ouvir, né, escutar. Então, o que acontece? O rádio, para que ele desperte essa atenção, né, prenda essa atenção, ele vai utilizar de técnicas de dramatização. Então, eu vou contar uma história com início, meio e fim, para que desperte essa atenção e o ouvinte imagine aquilo na cabeça dele. Então, para criar imagens e passar a informação que, por exemplo, o autor quer passar, o produtor que criou o livro junto com o autor quer passar. Bom, para que isso aconteça, às vezes existem alguns sinalizadores, para que o ouvinte não desconfie da história. Então, o locutor ele precisa passar a credibilidade daquilo que ele está falando, para que a pessoa acredite e fale, não, essa história é legal, eu vou ficar aí para escutar até o final. E é utilizado, por exemplo, o trabalho de palavras, o jeito da locução, efeitos sonoros, músicas e até mesmo o próprio silêncio. Ele é utilizado para chamar a atenção, prender a atenção do ouvinte. Basicamente, o autor ele precisa ter conhecimento de toda essa produção para passar, no caso de toda a construção da história, para passar aquilo para o produtor executar da melhor forma para apresentar uma realidade para aquela história, né? Pode passar? Construir a história. Primeiramente, para construir um enredo, preciso criar uma ação, mas para isso eu preciso estudar o público-alvo. Então, primeiramente, eu preciso saber para quem que eu vou criar, para quem que eu vou fazer isso. Vai ser para jovens, vai ser para crianças, vai ser para casais. Desculpa, eu estou um pouco nervosa com o Roger. Então, ele precisa saber para quem que ele vai fazer esse enredo, contar essa história. E também estudar viabilidade técnica, que é saber se o ambiente vai ser propício, se existe, por exemplo, atores disponíveis para aquilo que ele quer representar aquela história, se tem recursos de estúdio, de áudio, custos também, orçamento, será que ele vai ter o valor para pagar aqueles atores, para contratar, e também disponibilidade de tempo, né? Para que ele adapte aquele texto de acordo com o que ele tem disponível. Então, se ele tem somente atores principiantes, ele vai ter que montar com aquilo que ele tem em mãos, aquele texto que ele vai começar. Bom, a maneira simples de contar uma história é bem básica, isso todo mundo sabe, é o que todo mundo espera, na verdade. E seria primeiro explicar a situação. Só dar um exemplo: um casal apaixonado, duas pessoas, elas se amam, né? E é como se fosse uma introdução mesmo da história. Aí depois introduzir um conflito, isso quer dizer, sempre tem aquele cara que está de olho na menininha também, né? Aí acaba rolando um conflito, né? Então o que acontece? Nesse conflito vai diretamente também para o desenvolver da ação. Então o cara vai dar em cima da menina, o cara, por exemplo, o mocinho não vai gostar e vai brigar com aquele cara, e esse é o desenvolver da ação. Aí por final ele ganha a luta, por exemplo, né? E resolve o conflito, isso quer dizer, um final feliz. Nossa, estou muito nervosa, gente. Mas vocês me ajudam, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida. Aí bem. Enfim. Então, aí para que isso acontece? Desculpa. Por exemplo, essa história que tem um final feliz é o que todo mundo espera, entendeu? Mas raramente isso acontece na vida real. Então, às vezes, um drama, por exemplo, normalmente parábolas são dessa forma, que deixa aquela dúvida, aquele gostinho de quero mais no desenrolar da história, né? Então, só um exemplo desse diagrama que tinha no texto, né? Primeiramente, só para demonstrar como se fosse um clímax, é um momento que o ouvinte ele vai prestar mais atenção e vai elevar aquele interesse para saber o que vai acontecer no final. Então, primeiramente, 1 e o 2 seria
seria a introdução, o cenário e o contexto da caracterização, né? O 3 e o 5, né? O conflito, eventos resultantes de personagens e da situação. O 6 e o 8, a ação emergente, a complicação e o suspense, quer dizer, é aquele momento que tem o conflito quando eu expliquei, no contar de uma história simples. Aí vem a tensão máxima, a crise e o clímax, que é aquele momento de tensão mesmo, que é aquele momento do momento da novela que a sua mãe fala para você calar a boca, você tem que prestar atenção, né? No caso, é esse momento do clímax. E tem, no caso, o declínio da ação, a resolução do problema. E logo depois, né, o final, o 12 e o 13, que é o desfecho, a reviravolta. Então aquele problema ele foi solucionado. Só que existe uma forma, uma técnica, né, de interesse despertado pelo contraste. Eu me identifiquei dessa forma, se eu estiver errado, o senhor podia também. Existem mudanças, por exemplo, no áudio mesmo. Por exemplo, mudanças de ritmos, quer dizer, a música vai estar um pouco lenta, aí de repente ela eleva o áudio, ou até mesmo começa a tocar uma música mais punk, assim, né, digamos. Mudança de humor também, o locutor, por exemplo, ele está com a voz mais grossa, ou até mesmo de um jeito falando meio trágico, meio triste, né, que seria a mudança de humor. E a mudança de lugar, então a impressão de estar num lugar fechado, de estar num lugar com pássaros, por exemplo, que é um lugar ao ar livre. Então, assim, são os efeitos de imagens para ser criadas com o som. Aí só um exemplo, assim, eu não utilizei uma história mesmo, mas eu pesquisei uma campanha que eu achei bem interessante e pode ser que seja usada, vocês consigam identificar esse contraste, né, que é elevando, mas aí vocês escutem, por favor. Dizem que o Brasil não é mais um país do futuro, que ele já é uma realidade. Mas a realidade é que mais de 4 mil mulheres ainda são assassinadas anualmente no país. A realidade é que a população negra tem quase 3 vezes mais risco de morrer assassinada. E que cada morte de um jovem branco equivale à morte de mais de 100 jovens negros. A realidade é que homossexuais ainda são espancados nas ruas e que nossos idosos são tratados como fardo. A realidade é que a vida é muito fácil para alguns e extremamente difícil para outros. A luta em defesa dos direitos de quem não tem voz é fundamental para construirmos uma sociedade justa. No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Saiba mais em semmovimentonauaverdade.com.br. Bom, não sei se vocês... Eu acredito que dá para observar a tensão, ela começa, o contraste vai sem música nenhuma no começo, ele começa a falar. Aparentemente não parece ser uma coisa muito séria que ele vai falar, né? Mas aí no final vai elevando o som, vai começando a ficar agoniante, parece que não vai terminar, de repente tem o contraste de pessoas falando no fundo, não está mais num ambiente fechado. Então essa é uma das técnicas que é utilizada para chamar a atenção e prender a atenção do ouvinte. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os atores, né? Porque o autor ele precisa ter a noção e ter o conhecimento do que ele vai querer criar. Isso quer dizer, será que o autor que eu vou contratar, ele tem, por exemplo, vão ser 2 homens, os atores, os personagens principais. Será que eles dois têm vozes parecidas? Senão vai ficar chato. Imagina 2 pessoas com vozes parecidas discutindo num rádio. Não vai saber mais quem é quem, né? Então é necessário que identifique isso. Mas também depende de muita coisa. Depende, será que o autor ele tem dinheiro, né? Tem recurso para pagar? Será que os autores eles têm disponibilidade para estar ao mesmo tempo, para gravar aquela locução? Então depende muito disso. E também existe uma forma, né, na verdade, no caso é a projeção de voz e inserção de fala à distância, que seria uma técnica que os locutores eles fazem, né, para dar aquela distinção de distância. Por exemplo, isso aqui falar tudo bem técnica, mas enfim.
Aquele efeito de quando você fala com a sua mãe, você está falando que está acabando o sinal, mais ou menos. Você afasta o telefone do seu rosto para parecer que você está distante. É mais ou menos isso. Eles utilizam uma função de um ambiente, uma distância de um lado morto, que eles chamam de zona morta, né? Que quando eles se distanciam, eles têm o efeito de que eles estão distantes, parece que eles estão em outra sala, por exemplo. Só que isso também depende da experiência do locutor. Então, para que o produtor consiga fazer com que o ator interprete da melhor forma, ele precisa dar liberdade para esse cara. Ele precisa fazer com que ele recrie as palavras, seja o mais natural possível, né? Enfim, em questão agora do layout do script, eu só vou fazer uma demonstração também referente ao áudio. Eu vou passar primeiro o áudio. Esse áudio eu não levo em consideração o conteúdo, porque foi uma produção que eu fiz na outra faculdade e era matéria juntas, que era a criação, edição de áudio e vídeo, e era para fazer uma coisa inusitada. Então eu já tinha pronto um áudio e eu só montei uma lauda tirando algumas dúvidas com o professor. Aí eu vou pedir para vocês escutarem só primeiro, né? Espero que vocês não deem risada, para vocês não mudar mesmo. Aí, por favor, só passa o áudio que depois eu explico a aula. Programa Fala que eu não te escuto. No programinha de hoje, uma entrevista com o casal mais inteligente do mundo. Manuel Português e a noiva Tatiana. E também Rick Martin lança seu novo DVD. Um passinho para trás. Lady Gaga começa a falar perfeitamente. Esse não se lembra nada. Bom, isso aí está ridículo, mas é um trabalho, porque tinha que ser feito alguma coisa inusitada, uma coisa que nunca ninguém faria. Mas enfim, por que eu demonstrei isso? Porque eu tive uma experiência de locução e era o que o professor tinha falado. Às vezes a gente fez em um script e não tinha espaço para anotar. Como que eu vou dizer? A verdade é um negócio assim, sabe? Eu preciso enfatizar que eu vou dizer daquele jeito. Não foi eu que tinha criado o texto e eu fiz do meu jeito, ali na hora de fazer a locução. Então, para demonstrar o script para vocês, eu fiz como eu disse, fiz do jeito que eu tirei as dúvidas com o professor, mas mais ou menos, basicamente, é dessa forma. Eu vou passar para vocês olharem, né? Aí eu vou explicando. O que acontece? Primeiro, ele precisa ser uma página digitalizada de um lado só. Então, no caso, são duas folhas, então duas folhas, né, separadas, não frente e verso. E também precisam ser folhas que não façam muito barulho, porque imagina na hora que você está fazendo a locução, aí vira a folha, faz um barulho e aquilo aparece na gravação. Também as linhas têm que estar distantes uma das outras para o locutor fazer as anotações, como eu disse para vocês. Uma coisa que o professor corrigiu agora há pouco,
que precisa ser a lauda radiofônica mesmo, ela precisa estar totalmente em letra maiúscula. Eu só tinha colocado letra maiúscula aí no caso nas opções de som, mas é em toda a lauda. As falas elas precisam estar numeradas por controle do produtor. Olha, naquele módulo a fala número 25, por exemplo, fala com uma ênfase melhor, para ter esse controle, né? E indicações de efeitos sonoros por exemplo, um negrito, ou até mesmo sinalizando que é um efeito sonoro mesmo. Precisa ser clara e ter várias cópias disponíveis também. Só fiz uma, desculpa, mas a gente não vai fazer a locução hoje, enfim. Mas é basicamente isso. Aí, no caso, o professor corrige depois se tiver. Vou falar um pouco do diálogo no rádio. O diálogo ele tem que ser bem claro para que todo mundo possa entender. Quando um locutor está conversando com o outro, tem que saber a distinção de cada locutor. No rádio é diferente da televisão, por quê? No rádio, na televisão você está vendo, você vê tudo o que acontece. No rádio não, ele vai ter que explicar tudo só falando da entonação da voz, no modo como ele fala. Então ele tem que dar mais ênfase às falas dele. Mais ênfase tem que demonstrar todo o sentimento através da fala, da própria fala. E ele faz isso seguindo a lauda que está passando aí na mão de vocês. Conforme tem a lauda, ele vai lendo e interpretando como se fosse mesmo um teatro, só que com muita ênfase. E ele trabalha junto com o sonoplasta. O sonoplasta é uma pasta que solta os efeitos sonoros. Porque já pensou que estranho seria? O cara vem e fala, não, porque aí eu estava andando na rua e de repente um carro quase me atropela, aí aparece um barulho de ambulância. Não tem nada a ver, tinha que ser um barulho de uma freada de carro. Eles têm que trabalhar em conjunto, por isso que tem que estar tudo escrito na lauda, tem que estar tudo bem distinguido. E o locutor, ele é capaz de fazer às vezes mais de um personagem, um único locutor. Só que para isso o cara tem que ser muito bom. A gente tem até um áudio aqui de um locutor chamado Emerson França, da Band FM. É um locutor muito bom e depois eu explico. Nas manhãs do brasileiro, principalmente do paulistano, né? O programa, apesar de ser nacional, acho que para o paulistano funciona muito melhor, porque tem aquele problema do trânsito, do mau humor, do estresse que tem, né? Do dia a dia do paulistano, que é um corre danado. Então, vamos para um programa diferente na manhã do rádio. Para mim, a hora do humor hoje é uma realização. Diga uma opinião aqui. Então, cara, com vinheta. Você está fazendo a caminhada dos postos. Pensando no dia. Qual é o problema de morar sozinho? Porque assim, dentro da nós. Ou eu vou morar na boca, ou eu vou falar, não, mas fica quieto. Não, peraí, mas você estava do latim, onde você mora? Eu comecei a criar toda aquela fantasia de eu moro numa vila, tem aqui essa costureira, tem aqui, são personagens de uma vila, né? Eu faço muitas vozes e muitas imitações. Quando me chamavam, eu falei, pô, eu acho que eu fiz imitações. Não, a gente não tem imitação, a gente tem um personagem que enche o saco do povo. Aí na hora veio o Pidonço, preciso fazer o Pidonço. Os personagens, o Pidonço, assim, na minha opinião, e acho que a maioria dos ouvintes, é o que mais faz sucesso, né? Eu acho que por ele se identificar com o povão, né? O jeito dele, o catador de latinha, humilde, morar numa vila. Alguém tá falando pra mim! Ô, que isso, gente? Tô brincando, já depois você vai. Já deu uma calor aqui, ó! Lucas Soares! E aí eu comecei a ver alguns personagens também. A Isabel era a secretária do Lombardi.
E aquilo foi pegando. Agora, uma pergunta que me surgiu muito é se eu já troquei de personagens. Porque eu faço uma evento e tem moços conversando, né? Porque você sabe que você não tem que fazer isso. Se você carregar esse saco aqui, eu vou ajudar alguém. Então você me perdoa que o saco é meu, você não tem que falar nada. Eu sei, mas você acaba de falar para os dias. Então as pessoas perguntam, como é que você não troca de personagem? Já aconteceu? Já. Mas aí eu consigo também ali na hora do improviso, por exemplo, o Tadeu. Homem vinha falar do quê? Aí eu fico com agora. Ele ficou comigo, Tadeu, só comigo. Vou chegar só aqui pra cá, desculpa. Eu consigo perceber que eu errei e conserto ali na hora, mas é um filme engraçado. Eu venho fazer o que eu amo, então eu curto muito, me divirto no que eu faço, e claro que eu tenho problema. Já chegou muitas vezes com problemas seríssimos, e onde na hora que eu microfone eu consigo desligar. É aquela hora, vamos nessa. Se Deus quiser, serve de volta pela toda defesa para todo o Brasil. Como a gente não ia agora, vamos. Lá na nossa do Wagner, pra Renata, os dois vieram assistir ela não. Acabaram de chegar. Pô, é o melhor filho. É o filho. Então, esse locutor ele consegue fazer as duas vozes. Ele consegue conversar com outro personagem. Para quem escuta, isso é muito legal, porque parece que são dois locutores diferentes. E ele vai interagindo, e ele vai se descrevendo, fazendo na sua mente, o personagem ele surge na mente do ouvinte, não na visão. Você não consegue. Para cada um, o personagem é de um jeito. Você não consegue imaginar para todo mundo igual. E o cenário também vai falando que mora em uma vila, que tem a coisa costureira e tal, você automaticamente começa a imaginar isso. Você vai pensando na sua cabeça, imaginando como são as pessoas. Nunca é tudo certinho. Nunca você vai conseguir passar a mesma impressão para todo mundo. O sentimento você consegue. Agora, a percepção, a imagem certa, você não consegue passar. Isso é muito legal, porque às vezes cada um consegue interpretar de um jeito que se torna um negócio engraçado para todo mundo. E a linguagem. No rádio, você tem que ver quem que é o seu público, qual que é a melhor linguagem para você poder conversar com ele. Não adianta querer usar palavras de uma periferia se o público do meu programa é um público mais elevado. Não adianta, você tem que se adequar ao seu público, não tem que se adequar a você. Isso é bem interessante também, porque tem muitos locutores que eles conseguem interagir com o público mesmo, só com alguma piadinha interna daquela tribo mesmo. Os efeitos sonoros também têm que ser bem engajados para poder despertar a imaginação geral de todo mundo. Então cada efeito ele tem o momento certo, ele tem o modo certo, a altura, o tempo que vai ficar no ar, se o locutor vai continuar falando enquanto o efeito está rolando, se o efeito vai parar e o locutor vai começar a falar. Só um pouquinho sobre a música e uma peça radiofônica. Uma das técnicas é esse leitmotiv. Essa leitmotiv. Isso. Essa professora. No alemão, motivo condutor. Para que ele serve? Ele conduz a música, ele liga as partes dos feitos da música em uma peça radiofônica. Ou seja, a abertura com a continuidade. Tem um link, precisa existir um link ali entre eles. E esse link é a música. E como depois a continuidade e o encerramento. Tem um link ali, e esse link é a música. Criar clima de cena. Bom, para que a cena fique boa, a gente tem que usar uma música não muito conhecida, preferencialmente. Por quê? Músicas muito conhecidas, como a Letícia falou, na rádio a gente trabalha muito com imaginação. Então você vai escutando e vai imaginando a cena. Se uma música é referência de algum lugar, você vai quebrar totalmente aquela linha de raciocínio, vai pegar aquela cena daquela música e vai ficar na cabeça. Esquece totalmente a peça radiofônica. Então,
preferencialmente a gente deve utilizar músicas não muito conhecidas, né? Mas dependendo de como for o contexto, a gente pode utilizar sim músicas bem conhecidas. Marcação de passagem de tempo. Marcação de passagem de tempo é o que eu falei sobre o motivo, né? São os links entre cada cena, né? Entre abertura, encerramento e abertura, continuidade e encerramento. Beleza? Produção e pesquisa. Todo produtor tem que saber muito de música. Se não sabe, ele tem que ter um cara lá dentro que saiba. Por quê? Ele tem que saber utilizar aquela música dentro da peça. Ele não pode, ele está trabalhando com uma peça dos anos 80, ele não pode colocar um álbum para tocar ali. Ele tem que saber ter o feeling de como, quando e como utilizar aquela música ali. As técnicas de produção, na verdade, elas estão divididas em itens, só que ela acaba sendo uma coisa só, uma coisa vai ligando a outra. Ela começa com uma abordagem individual. Cada produtor tem os seus próprios métodos e tipos de peça, que podem exigir uma peça individual. Uma declaração de script, o produtor ele trabalha junto com o autor e com o script, e vai escrevendo o texto tendo em vista toda a transmissão radiofônica. A contratação do elenco, ela escolhe o elenco, emite os contratos e providencia todo o ensaio e gravação. Monta os efeitos sonoros, reserva o estúdio, providencia recursos, atendendo às possíveis exigências acústicas e escolhe a música que vai fazer parte do contexto. A reunião de elenco, ela é reunida por uma leitura integral. Frases incômodas que não ficam legal naquele momento, elas podem ser alteradas e adequadas para cada ator que está ali fazendo a leitura. Para que todos tenham uma boa impressão, as cenas são ensaiadas no microfone, com detalhes de produção, pausas, ritmos e etc. O produtor ele pode dizer que efeito ele acha que determinada fala deve atingir. Efeitos sonoros e pré-gravados são adicionados. A principal tarefa do produtor é incentivar os atores e ajudá-los onde for preciso para ter a transmissão radiofônica do jeito que ele pretende realizar. Introdução 2. Continuando o que a Letícia falou, falamos sobre scripts, nada mais é que todo mundo já conhece o que são cenas que são gravadas e regravadas diversas vezes até você conseguir chegar no que o produtor falou. Eu quero assim. Conseguiu chegar? Ótimo, acabou o take. Eles são gravados diversas vezes, são diversas vezes. Abordagens alternativas. São métodos utilizados opcionais, né? Não é obrigatório. Talvez, se você quiser ter um efeito sonoro melhor, talvez seja até melhor você trabalhar em um ambiente aberto, né? Alguns fazem isso, alguns produtores fazem isso porque eles não querem usar muito o computador. Isso é legal também. Outra também é narrativa. Então você deixa de ter uma conversa e narra uma história inteira. Pesquisa através do que já existe para desenvolver peças radiofônicas. Todo produtor, eu falei que tem que manjar muito de música, mas tem que manjar muito de tudo. Ele tem que estar sempre antenado com tudo que vem de mídia, cinema, filme, seriado, tudo mesmo. Por quê? Muitas vezes ele tem que usar como referência nos trabalhos dele. E se ele tem uma bagagem legal, um conhecimento legal, cada vez fica melhor o trampo dele, o trabalho dele. A peça acabada é uma fusão de muitas aptidões e talentos. Bom, isso que o pessoal falou, tudo isso junto é o que vai gerar um bom resultado para uma peça boa. E aí, só uma dúvida aí.